El Señor es mi pastor y nada me faltará. Su bondad y misericordia me seguirán todos los días, me llevará por aguas tranquilas y a mi alma la limpiará. Me hace caminar por las veredas de justicia, me hace caminar por amor de su nombre. Y aunque ande por la sombra de muerte, Él está conmigo, no temo mal alguno. Él me guía y me consuela ahora y para siempre. Delante de mis enemigos me preparas una mesa, derrama sobre mí la vida, el amor y la unción, y para siempre, y para siempre, y para siempre, con Él habitaré. Y para siempre, y para siempre, y para siempre, con Él habitaré. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Su bondad y misericordia me seguirán todos los días, me llevará por aguas tranquilas y a mi alma la limpiará. Me hace caminar por las veredas de justicia, me hace caminar por amor de su nombre. Y aunque ande por la sombra de muerte, Él está conmigo, no temo mal alguno. Él me guía y me consuela ahora y para siempre. Delante de mis enemigos me preparas una mesa, derrama sobre mí la vida, el amor y la unción, y para siempre, y para siempre, y para siempre, con Él habitaré. Y para siempre, y para siempre, y para siempre, con Él habitaré.
Nunca hubo noche que pudiera impedir el nacer del sol y la esperanza. Y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. Nunca hubo noche que pudiera impedir el nacer del sol y la esperanza. Y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí y viene un río para darme vida. Este río que emana desde la cruz al lado de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí y viene un río para darme vida. Este río que emana desde la cruz al lado de Jesús. Aquello que parecía ser imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi historia. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía ser imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi historia. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Úsame, te quiero servir. Úsame, soy tu imagen. Úsame, oh hijo de David. Aquello que parecía ser imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi historia. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Úsame, te quiero servir. Úsame, soy tu imagen. Úsame, oh hijo de David. Invisible, olvidable, cuando alguien te hace sentir que no existes. ¿Y qué hacer? ¿Cómo entender? No importa lo que piensan, cuando sé que mi Señor está conmigo.
por todo lo que pasé. Dios presente, soledad no existe más en mí. Sé que amado soy, tu hijo soy, contigo voy hasta el fin. Invisible, olvidable, cuando alguien te hace sentir que no existes. ¿Y qué hacer? ¿Cómo entender? No importa lo que piensan, cuando sé que mi Señor está conmigo. Pueden hablar y despreciarme. Padre, amigo, fuerte soy por todo lo que pasé. Dios presente, soledad no existe más en mí. Sé que amado soy, tu hijo soy, contigo voy hasta el fin. Sé que amado soy, tu hijo soy, contigo voy hasta el fin. Padre, amigo, fuerte soy por todo lo que pasé. Dios presente, soledad no existe más en mí. Sé que amado soy, tu hijo soy, contigo voy hasta el fin. Olá, que tal? Muito buenas tardes a todos os obreiros, colaboradores, obreiras, CPO e todos que já estão conectados nesta classe. Vamos primeiro a ser uma oração. Cierre seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Padre, uma vez mais aqui estamos reunidos em nome de Jesus para mais uma classe. Uma classe que és para avivar, que és para deixar-nos despiertos e não cair em las trampas del engano, em las trampas del diabo. Mi Padre, conduzca a esta classe,
habla com cada um, habla com aqueles que estão quase a ponto de cair em las trampas de las tinieblas, em las trampas de los enganos. Mi Padre, proteja tus servos para que nada se perda, dele contrário, aquele número de servos, de guerreiros, de trabalhadores se multiplique para que a obra dele, Senhor, pueda alcançar mais pessoas afligidas e resgatarmos essas pessoas para tu reino. Não és para a igreja, és para tu reino. Por isso, toma a direção de todo o que vamos falar em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Todos os domingos estamos meditando no livro de Gálatas. Hoje vamos dar uma pausa e vamos hoje a meditar no livro de Hechos de los Apóstolos, capítulo 15, desde o versículo 1 hasta o versículo 12. Eu quero que você preste muita atenção, vá apontando tudo, e tudo que você receber, o que você compreendeu, o que Deus falou com você, haga um resumo e você vai enviar para o WhatsApp que aparece em sua pantalla, que é ele 099 895 9144. Você vai enviar por aí seu resumo para que eu pueda ler e tenho a certeza que o Espírito Santo lhe vai a bendecir. Vamos a ele primeiro versículo. Então, alguns que veniam de Judeia ensinavam a los hermanos. Veja que alguns vindo de la Judeia para ensinar allí a los hermanos. Se não os circuncidais conforme ao rito de Moisés, não podeis ser salvo. Foi aonde pensou todo ele problema. Você sabe que quando nós outros não éramos salvos, não conhecíamos a palavra de Deus, ele diabo hacía de todo, ou isso de todo, para nós outros não encontrarmos a verdade, porque a verdade não é um peso, a verdade libra uno del peso de los costumbres religiosos, de costumbres que é criado generalmente pelos homens, disciplinas que são os homens que criam. E neste caso, eles queriam que os gentiles começassem a ter os costumbres de los judios. E aonde Pablo estava trabalhando com os gentiles, porque Pedro, Marco, os outros apóstolos estavam em Jerusalém. E Marco e Pablo saiu para esparcir a palavra de Deus e começou a esparci-la a los gentiles. E Pablo estava mostrando para eles que a circuncisão não era em la carne, mas a circuncisão dele coração. Porque a circuncisão sempre foi um costume de los judios. E Pablo não tinha nada em contra isso. Mas que serve a ser a circuncisão, que és em la carne, que és algo costume de los judios, e uno não circuncisar, que és um sacrifício diário a servir a Deus. E eles começaram a poner esta disciplina, e nele versículo 2, coloca ele versículo 2, diz assim: como Pablo e Bernabé tivesse uma discussão e contenda não pequena com eles. Quando Pablo e Bernabé começou a perceber que eles começaram a poner um peso, costumes religiosos a los gentiles, Pablo digo não é isso que temos que fazer, mas levá-los a viver pela fé e estar conectado a Jesus, não pela religião, e sim
por ele temor em obedecer e sacrificar para Deus. Aí diz aí que não foi uma pequena discussão, não foi. E se dispuso que subissem Pablo e Bernabé a Jerusalém. Naquela época, como eu já falei aqui em outras classes, uno não viajava por luxo. Não é como hoje que você corre um bus, um avião, vou viajar. Naquela época, viagem era algo perigoso, porque havia nele caminho ladrões, era algo perigoso. Só se viajava quando era demasiado necessário. E como a sede de los apóstolos, a igreja de Jesus era em Jerusalém, Pablo não queria quedar-se ali discutindo com aqueles que queriam ensinar ou levar uma doutrina distinta aos gentiles, mas ele decidiu, não vou aos mais antigos, vou a onde está a sede e vou falar com Pedro, vou falar com os ancianos. Aí diz assim, preste muita atenção, e alguns outros de ellos, a los apóstolos e a los ancianos, para tratar esta questão. Ou seja, Pablo não saiu fazendo comentário com um, comentário com outro. Quando Pablo detectou a situação e que ele foi chamar a atenção de aqueles que estavam fazendo ele trabalho equivocado, e eles não queriam acordo, Pablo foi a quem poderia resolver. E é assim que se hace um verdadeiro cristiano, um verdadeiro servo de Deus. Se uno percebe que alguém está tentando contaminar a um ou contaminar a outro, você já falou com aquela pessoa que aquela conversação, que aquele tipo de comentário não é agradável ao Espírito Santo. E aquela pessoa, vendo que não havia espaço em você, buscou outra pessoa, e você está percebendo isso, sua obrigação não é sair comentando com um ou comentando com outro, mas ir a quem pode resolver, a quem pode tomar uma decisão para cortar a raiz maligna que o diabo intenta poner em nosso meio, porque ele trabalha assim, ele trabalha para em nosso meio começar a trazer uma friedade espiritual, trazer uma debilidade espiritual, e uno tem que estar desperto para que isso não suceda. Versículo 3, lê comigo. Eles, pois, havendo sido encaminhados pela igreja, coloque aí por favor, passaram por Fenícia e Samaria, contando com a convenção de los gentiles, e causavam gran gozo a todos os hermanos. Ou seja, quando Pablo começou a compartilhar sua experiência, porque ele não foi a Jerusalém apenas para resolver esta questão, mas ele foi também para compartilhar, porque Pablo não era um discípulo antigo, era recém, era jovem em aquele ministério. Já os outros discípulos já eram mais antigos, e ele humildemente, não sabendo como solucionar aquela questão, ele foi a Jerusalém, mas ele foi também para compartilhar sua experiência e também aprender mais através dos discípulos mais experientes. E ali ele falou e ele foi orientado. E diz aí, versículo 4, por favor, ponga em pantalla. E chegados a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, e os apóstolos e os ancianos, e referiram todas as coisas que Deus havia feito
com eles. Ou seja, quando chegou allá, ele compartilhou a experiência, porque Pablo não quedava em Jerusalém, mas ele quedava ali evangelizando os gentiles. Ele chegou a um ponto que os demais discípulos não haviam chegado. E ali, através da fé, através da sabedoria, Pablo começou a levar Jesus para os gentiles, mas não levou costumes. Ele não levou costume para os gentiles, mas levou a verdadeira palavra, a palavra que não é adulterada, o evangelho que não tem emoção, evangelho que não tem sentimento, porque todo emotivo é escravo dos costumes religiosos, e todos que vivem pela fé são livres e servem a Jesus através da fé. Versículo 5, por favor, ponga ele versículo 5. Pero alguns de la secta de los fariseus que haviam creído se levantaram dizendo, mire, quando Pablo começou a exponer a situação, alguns se levantaram, e mire que eles falaram, é necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guarde a lei de Moisés. Não era esta visão espiritual, porque a circuncisão já não estava mais acontecendo, e naquela época, Jesus, quando vindo, ele não vindo para cambiar a lei, ele vindo para cumprir a lei, mas circuncisar era um costume, e é um costume de los judeus. É um dolor, se derrama la sangue, mas que sirve você circuncisar la carne, mas não circuncisasse espiritualmente, porque temos que estar derramando la sangue a diário. Derramar la sangue significa sacrificando nossos desejos, sacrificando nossas vontades, sacrificando tudo aquilo que queira nos alejar da roca, que queira nos conduzir a viver de uma maneira enganhosa, porque como pode a mesma boca que habla a Jesus, eu te amo, eu te quero, tu eres tudo para mim, como pode que esta mesma boca sale coisas podridas, comentários endemoniados, comentários malignos? Como pode a mesma pessoa que se põe a alabar a Deus, é a mesma pessoa que alaba a pornografia, alaba o pecado? Não se pode de uma fuente salir dois tipos de água. Por isso que Pablo, ele não aceitava, e ele mostrou com provas que ele trabalho que ele estava fazendo não era um trabalho para imponer, para colocar um costume religioso, e sim através da fé. Versículo 6, por favor. E se reuniram os apóstolos e os ancianos para conhecer de este assunto. Ou seja, eles quiseram escutar, e sempre tendrá quem lhe pode escutar. Por isso que nós outros, quando detectamos que alguém quer contaminar, quer trazer uma debilidade ao grupo, ao trabalho, de uma temos que reportar, de um temos que cortar o malo por la raiz. Imagine se Pablo hubiera deixado aquele trabalho seguir, tudo que foi feito seria perdido, porque os que foram para allá, os judeus, queriam imponer isso e dizer para os gentiles: não, vocês têm que circuncisar, vocês têm que ser como os judeus, e eles eram gentiles. Os gentiles e os judeus não têm nada que ver, uns têm uns costumes, outros têm outros costumes, e diz aí nele versículo 7, acompanhe comigo. E depois de muita discussão, vê que não é fácil.
Não é fácil. Depois de muita discussão, Pedro, ou seja, Pedro era o líder maior. Pedro estava à frente da igreja. Pedro se levantou e lhes disse: varones hermanos, vosotros sabeis como já há algum tempo que Deus escolheu que os gentiles oyessem por minha boca a palavra do evangelho e credessem. Versículo 8, por favor. E Deus que conhece os corações, les deu testemunho, dando-lhes el Espírito Santo, lo mesmo que a nós outros. Veja, os gentiles, não sendo judios, eles foram bautizados com o Espírito Santo, mesmo sendo gentiles, através das enseñanças, através da separação do pecado, através de uma entrega total que Pablo havia ensinado para eles. Versículo 9, por favor. 9. E nenhuma diferença isso entre nós outros e eles, purificando por la fé a seus corações. Ou seja, Pedro digo, não houve nenhuma diferença entre eles e nós outros. Eles têm seus costumes, nós outros temos nossos costumes. Claro que há costumes que depois que nos convertemos, que nós outros abandonamos, que eram costumes que não agradava a Deus. Você sabe que costumes você tinha, eu sei que costumes eu tinha, há costumes que nós outros abandonamos. É como brasileiro e equatoriano. Em meu país há costumes, em seu país há outros costumes, e um não respeita o costume e a cultura de cada país, mas em relação a servir a Deus, todos somos igualitos. Em relação de estar em servidumbre a nosso Senhor Jesus, entre eu e você, não há nenhuma diferença. Somos do mesmo reino, somos da mesma pátria chamada mundo da luz, reino da luz, quer dizer, reino da salvação. Versículo 10, por favor. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, ponendo sobre la cerviz de ellos, de los discípulos, um jugo que nem nós outros, que nem nossos padres, nem nós outros hemos podido levar? Pedro digo, não, estás colocando um peso, ou seja, obrigando-los a ser uma coisa que nem nós outros, nem sequer nossos padres seguem sendo que é a circuncisão. Já havia muitos judeus que já não haciam a circuncisão. A circuncisão passou a ser espiritual, porque é através da fé, é através da obediência à palavra de Deus. Versículo 11, já estamos para finalizar, ponga 11. Antes creemos por la graça do Senhor Jesus, seremos salvos de igual modo com eles. Então, se Pedro mostrou para os demais que ele trabalho de Pablo não estava equivocado, mas ele trabalho de los demais que foram para allá estavam estorbando, estava confundindo a las pessoas entre viver por la fé e viver por uma tradição religiosa. Versículo 12, por favor. Versículo 12. Então toda a multitud caiu. Está vendo? Por que toda a multitud caiu? Porque Pedro falou, não foi na carne, foi através do Espírito. E quem és do Espírito,
A um que esteja equivocado, reconhece, não, eu me equivoquei, é verdade. Eu estava atuando, eu estava sendo da maneira que não devia, porque nada é perfeito. Não é que aqueles que estavam allá e que queriam que os gentiles vinieran ter costumes, que eles estavam fazendo coisa mala, mas que eles não estavam conduzindo como deveria conduzir. E como você vê aí, então toda a multitud caiu e oyeram a Bernabé e a Pablo, que contavam quão grandes sinais e maravilhas havia hecho Deus por meio de eles entre os gentiles. Então, quedou clarito que ele trabalho não poderia meter costumes, nem tampouco um peso, obrigá-los a alguma coisa, porque quando chegamos à casa de Deus, quem nos obrigou a se bautizar? Nada. Quem nos obrigou a abandonar os vícios, a pornografia? Quem nos obrigou a perdonar? Nada. Mas, a partir dele momento que fomos aprendendo e derrando o Espírito Santo obrar em nós outros mesmos, fomos abandonando costumes, fomos abandonando a imundícia, fomos abandonando tudo. E veja que, às vezes, você que já abandonou tudo, ele mal intenta e usa pessoas para que tu vuelva a viver aquela vida que era antes. Porque quando Pablo detectou a situação e que ele foi falar e que ele se deu conta que ali não havia um acordo, ele não foi a ser comentário com nada. Ele foi a Jerusalém, a quem poderia resolver. Quando uno é de Deus e chega algo a seu ouvido, um malo comentário, algo que alguém vem comentar e que você se dá conta que não é de Deus, de imediato você mata aquela maldição. De imediato chegou hasta você corta. Quantas vezes, às vezes me enviam algo por WhatsApp, sabe o que eu hago? Eu borro, eu não passo, eu não comparto com outra pessoa, e ademais de borrar, aquela pessoa que me enviou, eu oriento a ela, se eu for você, eu não haria isso, porque às vezes ele, diabo, ele quer que nós outros mesmos venhamos a sembrar sua semilla em nosso meio. Eu escutei um comentário, eu me dei conta, porque sou de Deus, que este comentário é maligno. O que eu tenho que fazer? Salir comentando? Não, de uma, já corto, oriento aquela pessoa, e se eu percebo que aquela pessoa não aceitou a orientação, eu vou a Jerusalém, porque disse que Pablo subiu a Jerusalém, eu vou a Jerusalém a reportar a quem pode resolver. Não permita que através de você, a semilla del diabo seja sembrada em nosso meio. Dele contrário, salga cortando, corta aqui, corta ali, oriente os que estão débeis, oriente aqueles que de repente estão escutando a outros que, às vezes, já estuvo em la batalha, já estuvo com esta arma de guerra, ajudando, levantando gente caída, liberando, mas que hoje está adulterando esta palavra e intentando desviar-nos desta palavra que nos salvou. Graças a Deus, por causa desta palavra, hoje eu estou em la roca, e eu pretendo morrer servindo em la roca, firme. Venga lo que venga, sois sarandeado, há provas, há situações que nos hacen chorar, mas seca as lágrimas e mantenha-se em la roca com seu coração limpo.
nada de sujo dentro de você. Ah, pastor, pero me maltrataram. Você aprendeu na vigília, no que nós outros orientamos, nessa segunda vigília, você aprendeu que aunque você seja maltratado, entregue nas mãos de Deus. E Deus será a sua justiça, será aquele que te vai a justificar. Não perda esta terceira vigília de la roca, que vai ser muito forte. Passe a voz, lute para que você venha com outra pessoa, porque cada pessoa que vem à la vigília de la roca se fortalece. É comentado, é atendido pessoas que hão dito, pastor, eu fui invitada e vindo à la vigília e foi uma maravilha para mim, porque Deus falou isso, e aí vamos edificando a outras pessoas que amanhã estará com nós outros em la batalha, ajudando aqueles que se encontram perdidos. Dá para colocar a placa aí de la terceira vigília, porque esta terceira vigília será muito forte. Aí está. Será extremamente forte essa terceira vigília, que vai a fortalecer a vida espiritual de todos os obreiros. Envie, por favor, ele resume de tudo que você entendeu. Veja que Pablo, quando escutou, quando viu que ele trabalho não estava sendo como deveria ser, ele resolveu ir a Jerusalém. E allá ele e Bernabé, eles abriram o coração, mostraram para Pedro, aún assim, teve uma resistência de alguns allá, mas no final de tudo, todos se callaram, porque a obra não é del homem, a obra em realidade, esta obra é de Deus, e só aqueles que são de Deus não aceitam que nadie pueda dividir, pueda trazer debilidade à la obra de Deus. Há que estar vigilando e guardando-la. Envie seu resumo, por favor, leia, siga lendo capítulo 15, se você pode seguir lendo, porque é grande, siga lendo porque é muito forte, porque o livro de Hechos mostra como é verdadeiramente a obra do Espírito Santo, a obra da primeira, a igreja primitiva, aonde eles viviam por la fé, sem sentimento, sem agradar a um. Se Pedro tinha que falar algo a Pablo, ele falava. Se Pablo tinha que falar algo para Pedro, ele falava. Pablo era um discípulo muito jovem, era jovem em la fé, ali para ensinar, mas ele era humilde para compartilhar suas experiências, para aprender mais com Pedro e os demais discípulos, mas ele tinha um único objetivo: levar a palavra de Deus a todos e não levar um costume, um rito religioso, mas levar todos a estar servindo ao mesmo Deus, como digo Pedro. Ele mesmo Espírito Santo que Deus deu para os judeus, é ele mesmo Espírito Santo que Deus deu para os gentiles, e entre nós outros não há nenhuma diferença. Havia a diferença entre costumes, mas quando um tem o Espírito Santo, quando um faz parte do reino de Deus, todos somos iguais aí e servir a Deus de verdade. Deus bendiga a todos. Vamos fazer uma oração para terminarmos a classe. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Padre, Espírito Santo, em o nome de nosso Senhor Jesus, que isso esteja bem claro dentro de cada servo, que não devemos obrigar a nada, porque eu nunca fui obrigado a nada. Tudo que eu abandonei, tudo que eu deixei para trás, foram coisas que me heria e que também heria a mim, Senhor. Tudo que eu abandonei foram coisas que não permitia
que eu tuviera um bom relacionamento contigo, mas não foi a igreja, não foi pastor, não foi nada que me obrigou a nada, mas meu Padre, eu abandonei e eu estarei sempre abandonando tudo que pueda me alejar de la roca. Para chegar hasta la roca não foi uma tarefa sencilla, foi duro, foi muito duro, mas para permanecer em la roca é mais duro todavia, porque há momentos que uno passa por malos tratos, há momentos que uno escuta algo que duele, há momentos que uno passa por situações que uno não esperava, há momentos que uno vê um malo testemunho de quem não deveria ver. Por quê? Porque nós outros temos que dar bom testemunho, mas às vezes há alguns que dão malos testemunhos, e aí permanecemos em la roca, mirando para ti, servindo a ti, não está preocupado com A ou com B, que resolveu desistir, que resolveu abandonar a batalha para ser sua própria vontade. Espírito Santo, guarde-nos. Não somos melhor que nadie, mas pedimos tu misericórdia e compaixão para nos conservar salvos e servindo a ti e estendendo a mão a quem necessita de ajuda. Amém e graças a Deus. Obreiro, obreira e todos que estão na classe, não vá se olvidar que este miércoles nós outros estaremos e nele alerta de la salvação. Será ele segundo episódio. Não lo perda. Traga, por favor, miércoles, la Bíblia, la palavra de Deus. Ajune, porque cada miércoles é um dia avivador. É um dia que saímos mais forte, graças a Deus. Miércoles passado foi uma maravilha. E eu tenho certeza que cada miércoles vamos estar mais forte. E lute, obreiros, para atrair pessoas, para atrair aqueles que têm sede e hambre do Espírito Santo. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Estamos à disposição. Na hora que você queira, pode chamar, pode escrever por WhatsApp e estaremos orientando. Que Deus me los bendiga a todos. Hasta miércoles e hasta sábado, a terceira vigília de la corona. É a terceira e a última vigília. Que Deus bendiga a todos ustedes e muito buenas tardes. Próximo miércoles, el segundo episodio de La Alerta de la Salvación. Una serie inédita de 7 capítulos que le harán pensar una vez más sobre el futuro de su alma. A las 7, 10, 12, 15 y 19 horas en la noche de la salvación, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, al norte de Guayaquil, o en una iglesia universal más cercana a usted. No ignore la alerta de Dios.